Normalmente de manhã é o horário da Premier League, né? O Juca começou o final de semana vendo o Leeds bater o Manchester City, o Leeds do Bielsa, em pleno campo do Manchester City, tem aquela coisa. Esse é um horário mais ou menos de futebol inglês, só que aquele sol de Brasília. Não, de fato foi um jogaço. Eu acho que eles estão à frente, mas, Tirone, não muito à frente. Eu acho que os dois times ainda têm várias falhas. Ainda não estão prontos. Não são times como foi, por exemplo, o Flamengo do Jesus, que é seja uma exceção do futebol brasileiro dos últimos tempos, ou como foi o Palmeiras de outros tempos, mais consistente e tudo mais. São times ainda irregulares, e acho que os trabalhos dos treinadores mostram um pouco isso. Só para acrescentar um pouco ao que Juca e Mauro disseram, é difícil a gente entender ou decifrar se o Palmeiras, de quem eu esperava menos, poderia fazer mais vezes o que fez, e o Flamengo, de quem eu esperava mais, possa ir além com esse time, com essa escalação que o Ceni tem insistido. Eu explico por quê. O jogo na prática, um jogo só, tem isso já, né, no contexto, né? É um jogo só. Então é uma decisão, e por isso o Juca foi super feliz quando ele falou que essa Supercopa ela pode ser interessante mesmo, porque se você for pegar o histórico recente, os dois confrontos entre os dois melhores times do Brasil, Palmeiras e Flamengo no Brasileiro, não revelaram nada. O primeiro Palmeiras e Flamengo do Brasileiro foi o Flamengo com surto de Covid, com um monte de moleque entrando para jogar com 20 minutos de atraso. O segundo, que foi em Brasília, e o Flamengo venceu, o Palmeiras estava desinteressado, poupando jogadores, pensando lá na Libertadores, no Mundial. Esse não. Esse os dois queriam. Esse os dois estavam a fim de duelar. E um jogo só, ele tem a capacidade de proporcionar riscos. E é muito difícil analisar esse jogo sem levar em consideração o seguinte: o jogo começou 1-0 para o Palmeiras. Com 1 minuto, estava 1-0 para o Palmeiras. Sendo assim, o primeiro tempo inteiro, até a virada na última bola, ou na uma das últimas bolas, o Palmeiras pôde jogar ao seu estilo, estava com a vantagem. Estava ganhando o jogo. E aí começa o segundo tempo, estava 2-1 para o Flamengo. Ou seja, o Palmeiras estava perdendo. O Palmeiras tinha que ir atrás. Então, não foi assim no meio dos tempos. Não, o primeiro tempo começou com vantagem do Palmeiras, o segundo tempo começou com vantagem do Flamengo. E acho que isso influenciou muito no comportamento do Palmeiras, que é um time que muda de acordo com o resultado, com o adversário. O Flamengo não, o Flamengo tem um estilo próprio. E eu acho que esse estilo próprio do Flamengo, com essa escalação, que é reunião de todos os bons jogadores possíveis num time só, ela ainda não teve uma partida soberba, essa escalação. Ela teve um tempo contra o Grêmio, um tempo contra o Palmeiras, um período contra o Corinthians. Ela ainda, e assim, alguns jogadores notórios do Flamengo, campeão de tudo, eles não estão num bom momento há algum tempo. Cito, sobretudo, o Everton Ribeiro, que era um cara que dava o ritmo ao time do Flamengo. Então tem algumas situações muito peculiares nessa balança, e eu acho que os dois times são os melhores do Brasil, sim. Como disse o Juca, não dá para saber qual é o melhor, esse duelo ainda não foi definitivo em relação a isso, mas eu também não acho que os outros perseguidores estejam tão atrás assim, porque eles também não estão disputando a mesma raia ainda. A partir da semana que vem tem Libertadores. E aí nós vamos ver se a diferença de Flamengo e Palmeiras está como esteve no Brasileirão, que não foi tão grande, né? O Flamengo ganhou assim por um tantinho o Brasileirão, o Palmeiras ganhou assim por um tantinho a Libertadores, né? Então eu acho que eles têm a reunião de melhores jogadores do futebol brasileiro há algum tempo. Agora, os times não são absolutos, eles não são definitivos ainda. E isso vai dar graça para a temporada. Isso vai ser interessante. Qual